Saudação turmas, professor Alessandro Marques, da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 2, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo acerca do orçamento de produção e vendas. Tá? Na última aula nós começamos a falar do orçamento de produção e vendas e paramos aqui nessa parte aí de exemplo. Tá? Eu resolvi trazer esse exemplo para vocês terem uma visão como é que a gente consegue fazer aí o cálculo de um orçamento de vendas. Tá? E aqui o exemplo é o seguinte: a indústria de enlatados, tá? A Bonalata Limitada, produz ervilha, milho e sardinha em conserva. Suponha que você é o responsável pelo orçamento operacional e deverá elaborar o orçamento de vendas para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. Para isso, pessoal, vocês contarão com as seguintes informações. O preço praticado pela empresa na ervilha é R$ 1,76, para o milho é R$ 2,18 e para a sardinha é R$ 3,72. Tá? E o que a empresa espera em termos de demanda, as projeções de demanda para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2020? Em termos de ervilha, ela espera vender 23 mil unidades, tá? Milho 38 mil unidades e sardinha 12 mil unidades. Isso para o mês de outubro. Tá? Já para o mês de novembro, nós temos 26 mil unidades de ervilha, 42 mil unidades de milho e 13 mil unidades de sardinha. Ok? Já para dezembro, nós temos aqui também os valores que a empresa espera vender. Então, se nós temos as quantidades que a empresa espera vender e nós temos os preços de vendas, nós conseguimos então estimar quais são as receitas unitárias de cada um dos produtos para cada mês. Tá? Vamos lá. Para o mês de outubro, ervilha, basta nós pegarmos os 23 mil unidades, multiplicar pelo preço unitário de 1,76, nós encontramos aí uma receita bruta de R$ 40.480. Isso é o que a empresa espera vender só em termos de ervilha, certo? E fazendo a mesma conta para milho, nós temos aqui um total de 82.840. E para a sardinha, 44.640. Ou seja, relembrando, preço de venda vezes quantidade vendida, certo? Nós encontramos a receita. A receita total para o mês de outubro, levando em consideração os 3 produtos que a empresa vende, é 167.960, ok? E a mesma conta é feita aqui para o mês de novembro, e aí nós encontramos as receitas individuais, tá? Lembrando que a única coisa que vai mudar aqui são as quantidades que a empresa espera vender para o mês de novembro, tá? Lembrando que aqui não foi incorporada alterações de preço. Então, verifique que o preço praticado pela empresa no mês de novembro é o mesmo que ela praticou no mês de outubro e será o mesmo que ela vai praticar no mês de dezembro. Tá? E aí, para o mês de novembro, a empresa teve uma receita bruta de 185.680. Isso aqui foi a receita de todos os três produtos, tá? Levando em consideração que a empresa espera vender aí para o mês de novembro. Já no mês de dezembro, nós tivemos uma receita total de R$ 234.700, tá? Receita também aí dos 3 produtos. Certo, professor? Mas e como é que eu sei qual foi a receita total de ervilha, receita total de milho, receita total de sardinha e a receita geral, ou faturamento geral da empresa aí nos 3 meses? Para nós sabermos qual foi a receita total de ervilha, que deu 140.800, nós vamos pegar 40.480 do mês de outubro, somar mais 45.760 do mês de novembro e somar mais 54.560 do mês de dezembro. E aí nós encontramos a receita total em ervilha para o mês específica, para os 3 meses, ou melhor, para o último trimestre do ano de 2020. Se nós fizermos a mesma conta, pegando os totais de milho, nós vamos ter o faturamento total em milho, faturamento total em sardinha, e se nós pegarmos aqui esse faturamento total, somar faturamento de dezembro com faturamento de outubro com mais faturamento de novembro, nós vamos verificar
que a empresa, nos 3 produtos que ela vende, ela teve um faturamento aí de 586.340. Então aqui, pessoal, um exemplo, tá, de como fazer um orçamento de vendas, projetando vendas aí para um determinado período. A principal questão que a gente precisa definir é quanto será a nossa demanda para esse período que nós estamos projetando, tá? Depois que definir a demanda, definir os preços. Feito isso, aí o restante é mais tranquilo, tá? Porque basta fazer uma multiplicação simples, preço vezes quantidade, e nós encontramos o faturamento ou receita. O orçamento de produção, gente, ele já é elaborado com base nas metas de vendas, ou seja, tudo que a empresa estipulou como vendas, ela vai considerar isso no momento de começar a sua produção. Além disso, leva em consideração também a política de estoque que a empresa tem, tá? Então, se a empresa define que da produção que ela vai desenvolver, ela vai destinar 20% como estoque, é uma política interna dela. Então, isso também leva em consideração na hora de definir o orçamento de produção, tá? E é também importante levar em consideração os estoques de produtos iniciais já acabados, né? Aqueles produtos que já estão em estoque na empresa. Então, será elaborado um plano mestre de produção, tá? No qual serão estimadas as quantidades de produção necessárias para que a empresa supra todo o seu planejamento de vendas. Então, perceba, o orçamento de vendas ele é o principal, tá? Depois que nós definimos o orçamento de venda, o orçamento de produção, ele surge como uma consequência do orçamento de vendas, para atender a necessidade de vendas. Caso a empresa não possua uma política de estoque definida, pode-se obter o valor dos estoques finais previstos, tá? Mediante análise de prazo médio de giro dos estoques. Isso aí é um conteúdo que vocês estudam lá na disciplina de AFA 1, né? Quando nós falamos de análise de indicadores. E aí tem um indicador que é o prazo médio de giro dos estoques, que é o tempo médio que os estoques da empresa eles são convertidos em produtos e depois em vendas, tá? Então aí a gente consegue, né, fazer uma previsão de estoque a partir desse prazo médio. Se nós sabemos que 20% da produção leva em média 2 meses para girar, ou seja, para esgotar e precisar ser reposto, então a empresa vai pensar dessa forma na hora de estipular aí qual estoque que ela deve manter, né, dentro da empresa. É de extrema importância, gente, que nessa fase, né, analisar se a empresa possui capacidade de atender a demanda, tá? Porque verifica-se o seguinte, se a empresa estipula que vai vender 2.000 unidades, mas a sua capacidade instalada é de apenas 1.000 unidades, obviamente que ela não vai conseguir atender essa demanda. Então, aí o que ela precisa fazer? Pensar uma possibilidade de aumentar a sua capacidade de produção para fazer frente àquela demanda que ela precisa atender, certo? O orçamento de produção em quantidade dos produtos a serem fabricados é essencial, gente, né? É fundamental para a programação operacional da empresa. Porque se a empresa não sabe o quanto ela precisa produzir, como é que ela vai se programar operacionalmente falando? Não vai ter como, certo? Então é do orçamento de produção que aí vai decorrer, por exemplo, o orçamento de consumo e orçamento de compra de materiais, tanto diretamente relacionados com a produção, quanto indiretamente relacionados aí com a produção da empresa. Então, perceba o seguinte, se a empresa não define bem o orçamento de vendas, ela não consegue definir o orçamento de produção. Se ela não define o orçamento de produção, ela não consegue saber o que ela precisa comprar. Então, verifica que é tudo muito bem amarrado, né? Na hora que a gente faz um bom orçamento de vendas, o orçamento de produção ele flui naturalmente e, consequentemente, o orçamento de compra de materiais também vai fluir naturalmente, tá? O orçamento de produção, gente, ele é base para trabalho dos orçamentos de capacidade logística. Ou seja, se a gente não sabe o que a gente vai produzir, a gente não sabe se tem capacidade instalada para produzir e não sabe se a logística vai conseguir atender, tá? São 2 dados necessários aí para o orçamento de produção. O primeiro deles, e mais importante, é o orçamento de vendas. Qual é a quantidade que a empresa espera vender no período? E segundo, qual é a política de estocagem da empresa, tá? Que aí a somatória do que a gente precisa vender, do que nós esperamos vender, com o que nós precisamos manter em estoque, nos dá
aí a necessidade de produção, ou seja, nos dá a clareza do que a gente precisa produzir, tá? Diferença entre quantidade vendida e quantidade a ser produzida decorre da variação de estoque, obviamente. Então, assim, se eu tenho duas variáveis que influenciam o orçamento de produção, quantidade vendida e política de estocagem. Então, se eu tirar da minha quantidade vendida e retirar a minha quantidade produzida, o que vai sobrar aí é o estoque, tá? Já o orçamento de capacidade logística, gente, as quantidades de venda e produção é que basicamente, né, determina o nível de atividade da empresa. Se a gente não sabe quanto vai vender e quanto vai produzir, a gente não tem noção nenhuma, né, de qual é a nossa capacidade logística ou de nossa capacidade aí produtiva, né, capacidade instalada. O volume esperado, né, de futura atividade indica que existe necessidade de aumento de recursos disponíveis para a operação. Então, se tem uma expectativa de que nós vamos ter um volume de demanda alto, então aí já dá para a gente uma visão de que precisa também aumentar a capacidade produtiva, tá? É preciso avaliar também, gente, a capacidade atual dos recursos frente à capacidade necessária, para que a gente consiga identificar se é necessário fazer alguma alteração, algum ajuste para corrigir aí e não ter um problema de gargalo em termos de capacidade produtiva e logística. O orçamento de capacidade trabalha fundamentalmente três grandes áreas. A primeira é a área de equipamentos e instalações para o processo produtivo e comercial. A segunda é a parte de mão de obra, diretamente relacionada com a atividade operacional da empresa, e os impactos nos setores que são correlatos ali ao setor operacional, tá? Porque se nós tivermos um setor operacional que consegue trabalhar e funcionar perfeitamente, mas ele depende de outros setores, então é preciso analisar também a capacidade desses outros setores de fazer frente a uma necessidade operacional, tá? O orçamento de capacidade, gente, objetiva quantificar a capacidade de cada equipamento e a produtividade também da mão de obra existente. Então, basicamente, o que a gente vai olhar é a capacidade da empresa no seu conjunto de atender uma determinada demanda, uma determinada capacidade, uma determinada necessidade produtiva. Assim, juntamente com o orçamento de produção e vendas, há a necessidade, portanto, de pensar um orçamento de capacidade operacional, tá? Que inclui a capacidade fabril e a capacidade também comercial, que é a capacidade de comercialização, a capacidade de vendas, tá? Não adianta nós produzirmos um volume absurdamente grande se a gente tiver uma equipe comercial reduzida, que não vai dar conta de escoar toda aquela produção, tá? Ao mesmo tempo, gente, é o momento de recorrer, ou melhor, é o momento de rever toda a cadeia de suprimento e entrega, ou seja, a parte logística da empresa, tá? É o que nós denominamos aí de orçamento logístico, porque não adianta ter uma equipe comercial excelente, não adianta ter uma equipe de vendas também excelente, não adianta ter uma equipe de produção fantástica, se nós não tivermos capacidade de entregar tudo aquilo que foi demandado e tudo aquilo que a equipe de vendas conseguiu vender. Então, a capacidade logística ela é essencial também nesse sentido, certo? O orçamento de logística ou análise da capacidade de rede logística está ligado fundamentalmente a questões quantitativas e qualitativas. Capacidade quantitativa de atender a necessidade e também a qualidade de como esse serviço ele é prestado, tá? Como o suprimento de materiais, transporte de materiais e produtos, movimentação de capacidade, movimentação interna de materiais. Então são aspectos que a gente precisa entender, né? Nossa capacidade de suprimentos em termos de materiais, nossa capacidade de transporte, de levar produto até o nosso cliente, de trazer insumo para que a produção funcione, né? Pensar também o sistema de armazenamento, as tecnologias de embalagem, né? A comercialização, a distribuição do produto e serviço, tudo isso são aspectos que a gente precisa levar em consideração. E a capacidade logística, na verdade, ela visa a integração de todos os componentes da cadeia que compõem a logística, buscando aí a empresa gerar uma maior eficiência na prestação do seu serviço ou na entrega dos seus produtos, tá? Então, como sempre eu recomendo, né,
vale a pena vocês conferirem o capítulo 4 do nosso livro texto do Clovis, tá? Que é a partir de lá que nós gravamos, né, que nós fizemos esse trabalho aqui de enxugar o conteúdo para vocês, e eu os aguardo aí na próxima aula, certo? Não esqueçam, né, de continuar suas leituras, de continuar o aprofundamento, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo.